Bom, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e essa acolhida da federação, que é muito importante para a gente, né? E o carinho, né, do povo aqui de João Pessoa, da Paraíba de uma maneira geral, acolhendo nosso chamamento, né, o chamamento da AME Paraíba para estar aqui com a gente nessa jornada. Eu costumo fazer uma diferença entre aula, palestra e reflexão. Porque assim, a aula é quando você tem um conteúdo que já é conhecido, todo mundo sabe, aquilo é verdade, já está certo, e você vai ensinar aquele conteúdo para outra pessoa. É o que a gente faz na faculdade, você pega o conhecimento que já existe e divide. A palestra é quando você tem algum conhecimento novo, alguma coisa que você produziu, ou alguma coisa que você sabe a mais do que os outros, e que aí você vai comunicar esse novo conhecimento para as pessoas. Então é uma palestra, uma conferência. E a reflexão é quando você não sabe uma coisa, mas você pensa sobre ela e você quer dividir com as outras pessoas. Então você vai refletir, você vai jogar para as outras pessoas pensarem naquilo também. Eu gosto de fazer essa diferença porque, assim, às vezes, só porque eu estou aqui em cima falando e você está aí sentado ouvindo, pode parecer que eu sei alguma coisa mais que você, mas na verdade eu sei coisas diferentes do que você sabe. O conhecimento não é medido por quantidade, né? Aliás, o mais importante não é nem o conhecimento, é a sabedoria. Porque a sabedoria é quando você usa o que você sabe em seu benefício e benefício das pessoas. E eu conheço muita gente que tem muito conhecimento e nenhuma sabedoria. E conheço muita gente que quase não tem conhecimento e é muito sábio. Ele faz milagres com o pouco que ele sabe, não é? Então, dentro dessa perspectiva, eu quero alertá-los que isso é uma reflexão, não é uma palestra, porque é uma maneira de eu pensar esse assunto. Aliás, seria muita arrogância minha querer vir aqui e dizer qual é o sentido da vida, não é? Porque isso é um desejo da humanidade, das pessoas. Mas se é um tema difícil e polêmico, ao mesmo tempo é fundamental e importante. Por quê? Porque o que é que te faz levantar de manhã quando você acorda? O que é que faz você escovar o dente, vestir a sua roupa e sair de casa? O que é que faz você ter vontade de voltar para a tua casa? O que é que te faz ter vontade de respirar, se alimentar? Esse é o sentido da vida. Aquilo que te move, aquilo que te põe em movimento. E o que é que está acontecendo hoje nos nossos dias? As perspectivas são que para daqui 5 ou 10 anos, a depressão seja a mais comum doença do planeta. A depressão é hoje uma das principais causas de ausência do trabalho. É a maior causa de suicídio. E a depressão é o que faz você não querer comer, não querer respirar, não querer viver. Um psiquiatra amigo meu me disse uma vez que o problema da depressão não é que o paciente queira morrer, é que ele não queria existir. E o mais cruel da depressão é que as pessoas que não têm acham que é frescura de quem tem. E entre nós espíritas tem um problema mais sério ainda. Eles falam o seguinte: isso é problema da alma. Opa, obrigado. Isso é problema da alma. Se você está deprimido, é porque a sua alma está doente. Qual alma aqui entre nós não é doente? Não é? Então, o que tem acontecido é o seguinte: nós estamos passando por um momento da evolução da nossa sociedade em que as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande e nem sempre a gente acompanha essa velocidade. E determinadas coisas que nos moviam, elas deixam de nos mover.
E aí, quando você começa a perder o sentido da vida, você vai perdendo o motivo para levantar de manhã cedo, escovar o seu dente, se alimentar, botar uma roupa legal, trabalhar, construir a sua vida, buscar a sua felicidade. Então, é muito importante que a gente pense nisso, porque se eu fico muito tempo triste, o meu cérebro se acostuma a esse padrão e ele começa a funcionar no modo triste. E aí todos os neurotransmissores, os neurônios do meu cérebro começam a trabalhar nesse modo. É muito mais difícil de eu sair dessa situação. Então aquela pessoa que já tem um quadro patológico, uma doença chamada depressão, mesmo que ela busque ajuda espiritual, mesmo que a alma dela se mobilize para sair da depressão, muitas vezes o cérebro dela não aceita essa situação. Ele já está funcionando no modo tristeza, aí ela precisa do remédio. E isso não é frescura, viu, pessoal? Não é frescura. Toma cuidado, porque, como dizia minha avó, quem cospe para cima, cai na cara. Não é? E às vezes a gente vai botar o dedo no nariz do outro e mais cedo ou mais tarde acontece com a gente. Então, é muito importante ter um sentido na vida. Então vamos começar indo para o dicionário para perguntar o que significa a palavra sentido. Sentido ou direção, orientação que se deve ou se pode seguir. Aliás, para muita gente, as palavras sentido e direção têm significados diferentes, né? Mas, na verdade, é assim. Esse sentido que nós estamos querendo dar é a orientação, é aquilo que eu te falei, é o que vai te mover, é aquilo que vai dizer para você o que é que você quer ou o que é que você está buscando, né? Então, a gente está falando aqui que é o que dá sentido, né? Sentido para quem? Para a sua vida. De que vida nós estamos falando? Porque nós estamos aqui entre espíritas, não é isso? Então, qual vida que a gente está falando? Dessa vida encarnada que nós estamos vivendo agora, ou da vida eterna, né? Então, a gente pode buscar esses dois objetivos. Será que eu tenho um sentido para a minha vida terrena e um outro sentido para a minha vida eterna? Às vezes sim, não é? Às vezes sim. E a gente vai discutir isso, mas assim, a princípio, pelo menos na minha visão, o que acontece é o seguinte: o que é que dá sentido para a minha vida encarnada? É o imediato, não é? É o do dia seguinte, é o que eu preciso resolver agora, não é? Não dá para eu esperar, tá certo? Agora, o que é que dá sentido para a minha vida eterna? É a minha construção maior, é o meu objetivo final. Então seria mais ou menos assim: eu vou sair daqui de João Pessoa para ir para Campina Grande a pé. O meu objetivo final é chegar em Campina Grande. Qual é o meu objetivo imediato? Dar um passo, depois dar outro, depois dar outro. Descobrir para que lado é a estrada, pegar a estrada, para que lado, qual o sentido da estrada que eu tenho que seguir, até eu chegar lá em Campina Grande. Então, se eu não tiver os meus objetivos imediatos, eu não vou alcançar os meus objetivos maiores. Então, os imediatos seriam esses que a gente está vivendo nesse momento, encarnados. E os eternos seriam aqueles que a gente tem como objetivo mais alto. Bom, de qualquer maneira, o sentido é a evolução. A evolução, nossa evolução como seres, como indivíduos, buscando ser uma pessoa um pouco melhor do que era ontem, ou do que era na vida passada, por exemplo, né? E buscando a perfectitude. Essa palavra eu inventei, porque não tem no dicionário. Eu já ouvi fora, mas eu não encontrei no dicionário. Porque é o seguinte: buscar a perfeição, tem muita gente que fala assim, que perfeito é Deus. E aí tem gente que fala, então se você for perfeito, você vai ser Deus. Claro que não. A criatura nunca vai ser o Criador, não é? E nós nunca vamos ser iguais a Ele, porque Ele é eterno. Nós somos só infinitos.
Ele não teve começo, ele sempre foi e sempre será. Nós tivemos um começo. Fomos criados em algum momento por Ele. Então a gente não tem fim, somos infinitos, mas nós não somos eternos porque nós tivemos começo. Tá? Então, volto a dizer, isso são coisas da minha cabeça, tá? Filosoficamente e mesmo etimologicamente, você for procurar, você vai encontrar diferenças. Mas são os caminhos que eu estou encontrando para fazer essa linha de raciocínio com vocês. Então, dentro dessa busca da perfectitude, que é o máximo que eu posso alcançar e que eu vou alcançar quando eu atingir os níveis crísticos de evolução, quando eu aprender a amar incondicionalmente, então até eu chegar lá, nessa perfectitude, eu vou buscar a evolução cumprindo ciclos, etapas. Então, dentro da vida eterna, dentro do pensamento da vida eterna, os ciclos são compostos pelas nossas vidas. Cada encarnação, que um pesquisador americano chamado Ian Stevenson chamava de personalidade, cada personalidade, ela faz parte de uma etapa do seu crescimento. Então, por exemplo, eu não sou o Décio, eu estou o Décio. A minha individualidade, a minha alma, ela tem muito mais elementos do que o Décio. Então o Décio, por exemplo, fala português e muito mal o inglês. Entende alguma coisa de italiano. Mas o espírito do Décio já falou francês, já falou italiano, não é? E outras línguas que eu não sei. Então essas informações, elas foram perdidas? Não, elas estão no meu espírito, mas elas não estão manifestas neste momento. As minhas dificuldades, muitas delas estão expostas, outras estão protegidas, porque não é a hora de eu cuidar delas agora. Nesta etapa que eu estou vivendo, a etapa Décio, então eu nasci homem, brasileiro, nasci em São Paulo, tive a oportunidade de ser médico, entrei em contato com a doutrina espírita e assim por diante. E eu estou cumprindo essa etapa, buscando tirar dela o máximo de aprendizado possível, não é? Ela vai terminar, eu vou começar um ciclo não encarnado, onde eu vou metabolizar, vou incorporar todo esse conhecimento que eu tive durante a minha vida encarnada, e depois eu começo outro ciclo, com uma nova encarnação. Deus sabe lá onde, Deus sabe lá quando, Deus sabe lá como, não é? Então a gente vai crescendo nessa toada. Pensando nisso, eu até acho engraçado que a gente tem muita curiosidade de saber o que a gente foi na outra vida, né? Não sei se sou só eu, vocês também têm essa curiosidade? E eu ficava pensando assim, será que eu fui algum cientista? Será que eu fui algum filósofo? Eu sempre tive essa vontade, né? E tinha uma vontade danada de saber quem eu era. Eu fui tão cara de pau que uma certa vez eu fiz uma prece do Dr. Bezerra e pedi para ele me dizer. Falei, Dr. Bezerra, eu nasci numa família católica, de repente eu descobri o espiritismo, aí escrevi um livro, agora estou fazendo palestra, me conta, por que eu cheguei aqui? Por que eu estou aqui? Como é que foi minha trajetória? Como é que eu entrei em contato com o espiritismo? E ainda fui tão abusado que ainda falei assim, olha, amanhã tem reunião mediúnica, tem a dona Leonor lá, que é uma médium muito legal, o senhor podia dizer para ela. Eu fiz essa prece no domingo, na segunda-feira eu fui trabalhar, esqueci. Domingo à noite teve a reunião mediúnica, eu não me lembrei, sinceramente. Acabou a reunião mediúnica, eu estava indo embora, a dona Leonor me falou assim, Décio, chega aqui um pouquinho, preciso falar um negócio com você. Eu falei, foi, dona Leonor? Pois é, veio um espírito aí e disse que tinha um recado do Dr. Bezerra para você. Nossa, eu fiquei todo feliz, eu falei, pronto. Aí eu fiquei pensando, Lavoisier, Mendel, né? Alguma coisa bem impactante assim. Ela falou assim, ele mandou te dizer que o que você precisa saber do seu passado é que te colocou onde você está hoje. Até dói a minha orelha até hoje quando eu lembro, né? Muito mais tarde, muito mesmo, uns 10, 15 anos depois, eu tive a infelicidade de saber de algumas das minhas vidas passadas, né? Só porcaria. Depois eu saí pensando, né? A evolução é sempre daqui para frente, não é assim? Ninguém evolui. Então pense um pouquinho. A versão 2016 de você é a melhor. Daqui para trás só porcaria. Se você não está satisfeito com você agora, nem queira saber o que foi no passado.
porque é muito pior. Então eu aprendi que a pior bobagem que tem é a gente querer saber o passado. A gente tem que saber, como disse o Dr. Bezerra para mim, que o passado te colocou onde você está hoje. Aproveita e trabalha. Trabalha para que amanhã você não tenha tanta vergonha do que você está sendo hoje. Esse é o caminho. Então cada vida é uma dessas etapas. E na vida encarnada o sentido é o mesmo, só que em escala menor. Então você não está vivendo cada vida, mas você está vivendo cada dia. Cada dia você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma vontade de se levantar, né, para trabalhar, para fazer as suas coisas. Só que assim, existem alguns obstáculos que são imediatos, como eu falei para vocês. A diferença da evolução na vida eterna e na vida encarnada é que na vida encarnada é tudo muito mais rápido, curto e grosseiro. Não é? As coisas são meio imediatas assim, e elas vão se apresentando nem sempre por nossa escolha, mas da maneira como a vida se apresenta para a gente, tá? Então eu trouxe assim algumas recordações para vocês pensarem um pouquinho nas coisas que eu pensei. Primeiro, o nascimento, né? Nascer é muito mais difícil do que morrer. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, não é? Quando você resolveu nascer, ou te disseram para você que você tinha que nascer, o que aconteceu? Você foi lá no Ministério da Reencarnação, não é? Falou assim, estou me apresentando aqui, eu sou o espírito tal, e me disseram que eu precisava me apresentar aqui. Eles falaram assim para você, você vai para aquela sala tal que o ministro da Reencarnação vai te atender. Aí você chega lá e ele fala assim, olha, nós decidimos que você precisa reencarnar em São Paulo, a gente pensou que talvez os melhores pais para você sejam o Décio e a Maria da Graça, a gente vai dar algumas oportunidades para você, vamos fazer você bem alto, bem magro, bem bonito, essa parte é mentira, e vamos te dar oportunidade, você vai ter oportunidade de trabalhar, você vai ter oportunidade de fazer, que legal. Aí você topa? Topo, pô, né? Alto, bonito, topo. Aí foram ver se a minha mãe e meu pai iam querer. Eles precisaram me aceitar. Principalmente a minha mãe, porque o meu perispírito precisou se envolver com os perispíritos dela. Não é? Quem já leu a Reencarnação do Segismundo, Missionários da Luz, sabe que o pai não queria e ele matava os espermatozoides que precisavam fecundar o óvulo, porque ele tinha medo do Segismundo que tinha matado ele numa outra vida. Então vê como dá trabalho. Mas se der tudo certo, você, na hora da fecundação, seu espírito gruda lá no zigoto, e aí você vai ficar 9 meses na barriga da sua mãe. Aí finalmente você nasce. Começou a sua vida? Começou? Não. O que é que você faz quando você é pequenininho? Chora, mama e faz cocô. Não é assim? São as 3 coisas que você faz. E dorme muito. Dorme muito. Quando a gente desencarna, é nascer ao contrário. Você também dorme muito, só que não sei se chora e com certeza não faz cocô, não é? Porque você já não tem mais intestino. Mas as coisas vão funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Só que aí, depois dos 9 meses que você ficou na barriga da sua mãe, ainda você vai ficar 1 ano para começar a enfrentar os seus primeiros desafios. Quais são os seus desafios? Você precisa comer. Você vai precisar fazer uma coisa super difícil: andar. Tem que aprender a andar, né? E você vai cair muito, vai bater a cabeça, né? Você não lembra? Foi difícil pra caramba, né? Diz que uma criança cai mais de 80 vezes antes de aprender a andar. Cair mesmo, feio. Tombinho não vale, né? Então, o seu desafio naquele momento, se é que você ainda já está consciente de alguma coisa, é aprender a andar. E depois, te põe na escola. Aí na escola você vai aprender tudo.
Você vai aprender a se relacionar com os outros meninos, você vai aprender a pintar, você vai aprender os códigos da vida encarnada que você está, né? Vão falar para você assim, essa cor é o vermelho, essa cor é o azul. Você vai desenvolver as suas habilidades motoras, aprender a musiquinha, faz assim com a mãozinha, faz não sei o quê, e canta, e fala. Está aprendendo a falar que você também não sabia, não é? Então veja que você está ocupado, né? Está bem ocupado, tem bastante coisa para você resolver. Aí você vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil ir para a escola. Eu não sei, eu tenho um trauma de escola. A faculdade foi uma maravilha, mas a escola era difícil, né? O que hoje, na minha época não tinha bullying, era zoação. Então o pessoal zoava todo mundo tinha um apelido, né? Quem usava óculos era quatro olho, né? O baixinho era o zelador de maquete, o gordinho era o rolha de poço. E assim a gente ia vivendo, né? E as crianças são elas são cruéis mesmo, né? Elas são muito cruéis. Elas são autocentradas, elas pensam só nelas mesmas, elas acham que todo mundo está ali para servi-las, né? Tem gente que chega aos 60, 50 anos pensando isso também. Mas normalmente não. Você tem que aprender na própria escola que você faz parte de um todo. E aí, o sentido da sua vida é esse, aprender. Aprender a fazer as coisas que os adultos fazem. E aí você vai aprender a andar de bicicleta, você já está ficando craque, você já anda muito bem, agora você vai aprender a se equilibrar em cima de uma bicicleta. E as coisas estão acontecendo, e você está cada vez aprendendo mais. Aprendendo a comer verdura, não é? Aprendendo a pedir licença para ir no banheiro, aprendendo a fazer xixi e cocô na privada, em vez de fazer na fralda, e assim por diante. E a vida vai passando, e de repente você vai percebendo que alguma coisa estranha está acontecendo, porque você não sabe mais se você é criança, mas você tem certeza que você não é adulto. Então, bem-vindo à aborrecência, o período em que você não é nada, você nem é criança, nem é adulto, você é um chato. E aí você já não sabe mais quem você é, porque o que todo mundo falou para você que você era, de repente abre-se o canal mediúnico, a sua pineal se destampa e você começa a acessar uma série de informações que vêm dos seus arquivos subconscientes, do seu espírito. E aí você entra em contato com aquilo que disseram para você que você era. Isso vai acontecer a partir dos 7 anos de idade, que é quando a sua encarnação termina, quando seu corpo está completamente ligado ao seu espírito, e é o momento em que você vai conflitar o que você era com o que você é. E nesse momento você já não sabe mais quem você é, por isso você perde a identidade. Se você já não sabe quem é e perde a identidade, você faz o quê? Você vai para uma tribo, você se agrupa com outras pessoas que estão passando a mesma coisa que você. E aí você usa a mesma roupa que eles, você fala do mesmo jeito que eles, você diz que gosta das mesmas coisas que eles, para se sentir parte de alguma coisa, para ganhar uma identidade. É nessa idade que o seu pai é um chato, a sua mãe é uma chata, a vida é muito chata, ninguém presta, todo mundo é um saco, né? Então, eu também não tenho nenhuma saudade da minha época de adolescente, porque foi uma época em que eu estava muito ocupado em ser chato. Eu estava muito ocupado em combater tudo e todos, não é? Aí governo eu sou contra. Eu sou contra tudo. Tudo é muito chato. E hoje em dia o que a gente tem, além das tribos, são as comunicações sociais. Então é um momento em que você está vulnerável. Você está vulnerável a tudo. Qualquer coisa que te pareça bonita ou alguma coisa de sucesso, vitoriosa, te atrai. E você vai seguir o seu caminho tentando rejeitar os seus pais. Por quê? Porque você quer ser você. Você não quer ser o seu pai, você não quer ser a sua mãe. E uma das coisas que eu aprendi é que às vezes, quanto mais você admira o seu pai e a sua mãe, mais difícil é esse momento. Porque você quer ser alguém diferente deles, mas quer ser melhor. E como você admira muito eles, você percebe que vai ser muito difícil ser melhor. Isso te traz mais angústia, mais dificuldade, né? Você agride mais ainda a eles. E é um momento que realmente você não está bem. E é nesse momento que você não está bem
que a sociedade pede para você decidir o que é que você vai ser o resto da sua vida. Você vai prestar faculdade para quê? Você não sabe nem quem você é. Você vai ter que fazer uma opção para o resto da vida. E o coitadinho do menino ainda decide que vai ser médico. Às vezes você não sabe nem o que é que te faz feliz, e você vai escolher uma profissão que você não faz ideia de onde você está entrando. Geralmente, a gente escolhe a profissão dos pais. Por quê? Porque você já sabe pelo menos como é. Você vê ele indo trabalhar, você sabe como é a vida dele, né? Isso que me assusta um pouco com relação aos meus filhos, por exemplo. Eu tenho 3 meninos, eu sou médico, minha mulher é médica, os tios deles são médicos, que casaram com médicos. Qual a opção deles? Medicina, medicina ou medicina? E eu não sei se eles querem realmente ser médicos, né? Por outro lado, eles têm algumas coisas para perceber. Por exemplo, se eu quero ser médico, tendo certeza ou não, eu vou ter que rachar de estudar. Então, nesse momento, você já vai ter que tomar pelo menos uma decisão na sua vida. Sabendo ou não o que eu quero, se eu não sentar agora para estudar, eu não vou ter opção. E aí você começa a estudar muito. O seu objetivo, o sentido da sua vida é passar no vestibular. E um belo dia você passa. E a gente vê, né, Beto? A mais nova do Beto acabou de entrar na faculdade de medicina. Você olha para ela com um sorriso de orelha a orelha e você não sabe se fica feliz ou triste. Porque se ela pensa que ela venceu o maior obstáculo da vida dela, ela está muito enganada. Ela entrou na faculdade de medicina. E aí, os alunos do primeiro ano, que sempre foram bons alunos, os melhores alunos da classe, nunca tiraram nota vermelha, são reprovados, pega a recuperação, e ele vem inconformado para você: mas o que está acontecendo? Eu nunca fiquei de recuperação. Mas quantas vezes você fez faculdade de medicina? Não, eu estou começando agora. Pois é diferente, né? Por quê? Porque agora você não está estudando mais para passar de ano, você está estudando para ser médico, e você vai ter que aprender a profissão, né? E isso é uma coisa que às vezes passa a faculdade inteira e não caiu a ficha do guri ainda. Ele continua achando que se ele tirar boas notas e passar de ano, ele vai ser um bom médico no final. Doce ilusão. Mesmo com o diploma na mão ou na parede, isso não quer dizer que você é médico. E aí, a própria faculdade vai te amadurecer, porque você vai aprender que as pessoas não vão dar nota para você, é você que tem que tirar. Você vai aprender que ninguém está nem aí para você, que o teu professor, ele não está nem querendo te perseguir, nem querendo te agradar. Ele está lá para aprender, para te ensinar medicina. E se você vai aprender ou não, é um problema seu, não é um problema dele. Isso não é porque o professor é um desalmado, é porque é assim que é. Os professores sabem disso. Esses 2 verbos, ensinar e aprender, eles são irmãos, gêmeos, mas são 2 pessoas diferentes. Você pode ensinar e ninguém aprender, você pode não ensinar e as pessoas aprenderem. O que se espera é que quando você ensine, o outro aprenda. Mas ensinar depende do professor, mas aprender depende do aluno. E aí ele vai amadurecendo e percebendo a importância do conhecimento que ele está recebendo e de como ele deve usar esse conhecimento. Quando você chega no 4º, no 5º ano, que você vai para o hospital e está diante do doente, é aí que você tem úlcera, dor de estômago, porque você percebe que você não é mais criança e nem adolescente. Seja lá qual for a idade que você tiver, está na hora de você virar um adulto. E aí o seu objetivo é buscar o conhecimento e a sabedoria suficientes para você ser um bom médico. Aí você se forma e você está feliz e você resolve casar. Apesar de o casamento parecer ser um objetivo muito mais das mulheres do que dos homens, tenho para mim que isso é do passado. Porque no passado as mulheres eram criadas para casar, ter filhos e formar família. Hoje elas vão formar a vida delas, então elas vão ter que fazer faculdade, depois que elas fazem faculdade elas vão fazer a vida profissional delas,
E muitas vezes elas conseguem desenvolver a sua vida afetiva paralelamente a isso, e algumas vezes não. Vai depender do que estiver acontecendo na vida delas. Mas seja lá o que for, quando você terminou a faculdade e entrou no mercado de trabalho, o que vai acontecer é que você vai pensar na construção da sua vida, que ela está num crescente. E aí você vai pensar na família. E aí, se você estiver namorando, você vai casar, né? Então, nesse momento, em que você está pensando? Bom, finalmente eu vou começar a viver minha vida. A sua encarnação começou aqui. Olha quanto tempo demorou para você encarnar. Desde o zigoto, lá no Ministério da Educação, aí você nasceu, foi criança, adolescente, amadureceu, se formou e agora a sua vida vai começar. Quantos anos isso demorou? 23, 24, 25 anos? Para morrer, quanto tempo demora? Bem pouco, né? Se você tiver uma doença longa, você vai demorar 2, 3 anos para morrer? Ou se você sofrer um acidente, não são 2 anos, são 2 minutos para morrer. Desencarnar é outra coisa, mas morrer a gente morre rápido, fácil, né? Então você está lá, você casou, você quis ter um filho, e aí você está trabalhando, a tua vida profissional vai melhorando, você compra um carro zero, e aí você compra uma casa. E você fala assim: poxa, o objetivo da minha vida, o sentido da minha vida é dar conforto para minha família. Eu acho isso um pouco hipócrita, porque na verdade você quer conforto para você. A família está com você, então eles vão junto, né? Mas você está preocupado em ser feliz. Eu tinha uma amiga minha, a Railda, ela era instrumentadora cirúrgica. E ela era uma pessoa extremamente alegre e muito competente. Eu adorava operar com a Railda porque parecia que ela lia o meu pensamento. Eu pensava no bisturi, ela já estava com o bisturi na mão. Eu pensava no Kelly, ela já estava com o Kelly na mão. Parecia que ela adivinhava que ia sangrar, ela já estava com a compressa na mão. É impressionante o nível de competência da Railda. E ela trabalhava de dia no hospital e de noite eu ia dar plantão, ia pegar uma emergência, estava a Railda lá. Railda, você não estava de plantão hoje de manhã? Estava, doutor. E agora à tarde, à noite também? Também, doutor. Amanhã você vai descansar? Não, doutor, amanhã eu vou para o outro hospital. Railda, você vai morrer, Railda, você vai adoecer. Por que você está fazendo isso, doutor? Eu preciso ter minha casinha. Enquanto eu não tiver minha casinha, não vai dar certo. O senhor sabe, meu marido é pedreiro. Se eu juntar dinheiro e comprar um terreno, a gente constrói a nossa casinha. Então eu vou fazer esse esforço para comprar a nossa casinha. Ah, bom, Railda, então tá. Aí foi indo, passa ano, entra ano, eu encontro Railda de manhã no hospital, encontro Railda à noite. Encontro Railda de manhã, encontro Railda à noite. Até que um dia ela veio com um sorriso de orelha a orelha: doutor, consegui. Comprei um terreno, meu marido está construindo nossa casinha. Puxa, que legal, Railda. Então você vai largar o plantão da noite? Não, tem que acabar de construir a casa. Aí ela acabou de construir a casa e a filha dela entrou na faculdade. Aí ela tinha que pagar a faculdade da filha. Aí a filha dela se formou. Railda, e aí? Não, doutor, eu preciso ter um carrinho. Eu mereço, trabalho tanto. Aí, um belo dia eu estou entrando no hospital, vejo um Fox vermelho, tinindo, e dentro do Fox, a Railda. Railda, que legal, doutor, entra para sentir o cheirinho de novo. Nossa, que demais, Railda, nossa. Abracei ela, não sei o que, blá, blá, blá. Essa altura eu já não estava fazendo plantão à noite, e lá estava a Railda. Falei: Railda, então agora você vai ficar sem o plantão à noite? Vamos ver, doutor, vamos ver. Da outra vez que eu encontrei ela, ela falou assim: doutor, meu carrinho não tem ar-condicionado. Eu preciso de uma coisa, aqui em Santos é muito quente. Deu para perceber onde eu quero chegar? Se a sua felicidade, se o sentido da sua vida é ter a sua casa, quando você tiver a sua casa, depois de algum tempo a sua casa já não vai ser suficiente, você vai querer uma maior. Então você começa a trabalhar e aí aquele carrinho que você comprou já não serve mais, você quer um melhor. E aquela casa que você teve já não serve mais, você quer uma maior. Depois você ganha um pouco mais de dinheiro e aquele carro já não é suficiente, você já quer um importado. E aquela casa que você comprou, nem tem piscina.
E o problema é o seguinte: você está levantando de manhã, você está escovando o dente, você está indo para o trabalho por causa de alguma coisa material. Era a casa que você não tinha, mas a partir do momento que você tinha a casa, era para você ser feliz, mas aí vem um vazio. Aí você fala: é porque a casa está pequena, eu vou pegar uma maior. Aí você pega uma maior, aí você fica feliz, aí vem um vazio. Aí você fala: não, é porque essa casa precisa ser ainda maior. E assim você vai percorrendo, buscando a felicidade em coisas que acabam, que terminam. Então você vai vivendo cada vez com mais conforto, e cada vez com mais estresse, e cada vez mais frustrado. O que é que está faltando? O sentido da vida. Eu já falei isso, mas eu repito. Eu falei na sexta-feira. Jogador de futebol que começa a ganhar mais de 1 milhão por mês, para de jogar futebol. Vai correr para quê? Não é? Vai suar para quê? Então, o que eu acho que está acontecendo é assim, como disse o Dr. Bezerra numa psicografia que ele mandou em Minas, as pessoas não estão mais lutando pelo pão, elas não estão mais lutando pela manteiga, elas estão lutando pela geleia. Entende? Durante todo o tempo da sua vida, você estava lutando para sobreviver. A sua vida, o sentido da sua vida era se manter vivo. Os obstáculos imediatos eram muito urgentes. Comer, aprender a andar, aprender a escrever, se formar, se estabelecer profissionalmente, dar conforto para você e para sua família. Só que chega um momento em que esses objetivos são alcançados. E hoje, na nossa sociedade, apesar de muita gente não compreender isso, a maior parte de nós alcança isso. Só que aí você acha que faz diferença se você comprou um popular e o outro que está andando de importado. E a diferença está apenas na sua cabeça, porque os dois carros vão te levar com a mesma eficiência para os mesmos lugares. A sua casa, você quer uma casa com piscina, e aí nunca ninguém usa a piscina. E todo mês, toda semana você tem que pagar para o cara arrumar, ou tem que gastar dinheiro para limpar a piscina, e ninguém entra na droga da piscina. Mas você senta, olha para ela e fala assim: estou numa casa com piscina. E você acha que isso vai te fazer feliz. E aí o que acontece? Acontece que vai ficando o vazio, o vazio, o vazio, o vazio. E quanto mais longe você chega materialmente, menos tempo você fica alegre com as conquistas materiais. O primeiro carro que a gente compra é uma alegria. Você fica um tempão feliz, você olha com orgulho para ele. Mas aí depois você começa a pôr defeito. O outro carro que você comprou, top de linha, que já tem tudo, você fica feliz uma semana, em vez de ficar feliz um ano. E daqui 15 dias você já não está nem ligando para ele. Você não faz mais questão. Por quê? Porque ele faz a mesma coisa que o outro fazia, em termos de necessidades. E a única coisa que ele está resolvendo para você, além do que o outro resolvia, é alimentando a sua vaidade. E aí vai ficando vazio. E agora? Qual o sentido da vida? Se você percebe que a busca da sua felicidade não pode estar nas conquistas materiais exclusivamente, você já está dando um grande passo. Porque primeiro o sentido da vida era sobreviver, e você estava muito ocupado com isso. Depois estabelecer-se, que para muita gente é a mesma coisa que sobreviver. E aí você quer garantir o futuro, não é? E muita gente usa isso como desculpa. Eu quero deixar alguma coisa para os meus filhos. Dalai Lama falou que herança é aquilo que você deixa para a sua família brigar depois da sua morte. Não é? Você deixa, quanto mais dinheiro você deixar, maior a chance deles brigarem depois que você morrer. Eles não servem para nada. Não servem para nada. E como é que a gente vai resolver esse problema? E depois? Mais conquistas materiais? Por quanto tempo isso vai funcionar? Bom, está na hora da gente encontrar um sentido real
para a nossa vida. Esse sentido real é a busca da transcendência. O que é a transcendência? É você olhar além do imediato. Então, se você já pulou, já venceu esses obstáculos mais curtos da sua vida, se você não precisa mais correr atrás do pão nem da manteiga, se você já tem um tipo de geleia, você não precisa de 5 tipos de geleia, porque você não vai pôr todos no pão ao mesmo tempo. Se você mora numa casa que te satisfaz, que supre as suas necessidades, se o seu carro está bom para você, se você é feliz na sua profissão, você não precisa mais correr atrás disso. O que realmente vai dar sentido para a sua vida é a transcendência, é você pensar agora no ciclo maior e não nesse ciclo imediato. É o momento em você pensar na sua evolução na vida eterna. É a hora da transcendência, olhar além, através de. E quando você chega nessa idade, é muito legal. A primeira pergunta que a gente se faz é essa: será que eu faço alguma diferença? Se faço, para quem? E de que forma? Essa é uma reflexão que eu acho importante a gente fazer, porque assim, eu estava até contando para o Zé e para o Beto, um pouco antes de eu vir para cá, nessa semana, eu dei uma palestra no CRM lá em Mato Grosso do Sul, e eu fui falar sobre a terminalidade da vida. Depois que eu falei, teve uma mesa redonda, e eu falei da questão do infinito, de nós sermos infinitos, da gente não ter fim. E todos eles que estavam na mesa redonda comigo interpretaram o infinito assim: não, se eu deixar o meu nome e a sociedade falar de mim, e citava assim, por exemplo, Einstein, todo mundo fala de Einstein, Sócrates, Jesus, eles ainda estão vivos, porque a mensagem deles está aí na boca de todo mundo. É isso, gente? Será que é isso? Quer dizer, você vai estar vivo porque você deixou um legado que todos reconhecem por muito tempo. Isso é legal, é sinal de que você fez alguma coisa importante. Mas quando você desencarnar, depois que você reencarnar, você não vai nem saber. Aliás, é bom não saber, né? Eu conheço uma pessoa extremamente inteligente, extremamente perspicaz, e que foi um grande cientista no passado, na vida anterior. E ele ficou sabendo disso por fontes muito seguras. Aliás, fontes, mais de uma fonte. Você sabe o que aconteceu com ele? Ele deitou sob berço esplêndido. Puxa, eu já fiz tanta coisa, todo mundo fala de mim até hoje. Se perdeu, está atrapalhado, não está produzindo absolutamente nada, com todo o potencial dele. Então não é à toa que a gente esquece do passado. E não é isso que vai fazer a gente ser imortal. Agora, mesmo que você tenha deixado um grande legado, uma hora acaba. Então, as pessoas que te conhecem, os teus filhos, a tua esposa, a tua família, os teus amigos, os teus colegas de trabalho, para esses você tem que fazer diferença. Isso é um sentido para a vida, não é? É para as pessoas que estão próximas de você. E de que forma eu vou fazer a diferença para essas pessoas? Fazendo alguma coisa por elas, olhando para elas, pensando nelas. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte: uma pessoa normal, ela vai fazer a diferença para umas 10 ou 15 pessoas, né? Que somos todos nós, cada um de nós. As pessoas muito boas, elas fazem diferença para centenas de pessoas. Agora, aqueles espíritos muito evoluídos, eles vão fazer diferença para milhões de pessoas. Tanto faz, mas o importante é que você esteja preocupado em fazer a diferença para alguém, não para você, não para deixar o seu legado, não para escrever o seu nome, mas que para você fazer alguma coisa que você se orgulhe de lembrar na próxima vida. Para não ser como eu, quando eu lembrei das coisas, quando me apresentaram as coisas que eu fiz no passado, não tinha nenhum motivo para ter orgulho, não é? Quem sabe na próxima, eu tenho muita esperança que quando eu chegar lá do outro lado, vai estar lá a doutora Marlene, eu espero, me esperando, doutor Bezerra, e aí, como é que foi? Vai, dessa vez passa, né? Já vai ser uma vitória enorme, já vai ser muito bom. Se eu fizer a diferença para os meus filhos, se eles tiverem em mim um objetivo ou um sentido,
para serem pessoas melhores, né? E esse legado, ele vai ser automático a partir daquilo que eu me esforcei para fazer pelos outros e não por mim. E aí esse exercício que às vezes eu tenho medo de fazer, né? Quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Quem você vê no espelho? Não é? Que pessoa você vê no espelho? Você se vê? Você se olha? Porque quando você não quer nem se olhar, a coisa está feia, não é? Se veja com coragem, com desinibição. O que é que eu tenho de bom e principalmente o que é que eu tenho de ruim. O que é que eu tenho de bom eu vou pôr a serviço dos outros. E o que eu tenho de ruim, vou esconder. Não, vou tentar corrigir. Como é que a gente corrige o mal? Preenchendo com bem, né? Então, o que são os meus defeitos? Eles não são o mal que age em mim, eles são a ausência do bem. Cada defeito seu é a ausência de uma virtude. Se você é pão duro, o que está faltando na sua vida é caridade. Se você é muito raivoso e agitado, o que está faltando em você é paciência. E assim por diante, né? O mal não existe, o mal é a ausência do bem. Então, se você não se olha no espelho e não consegue enxergar o que é que te falta, você nunca vai poder preencher esse espaço. O Sérgio Lopes, ele conta uma história que era uma vez um homem que desencarnou, passou pelo túnel e chegou no ser de luz. Chegou lá no ser de luz e o ser de luz perguntou assim para ele: quem você é? E ele respondeu assim: eu sou o Décio. Não, eu não perguntei o seu nome, eu perguntei quem você é. Eu sou o Décio, nasceu em São Paulo, filho da Graça e do Décio, pai do Diego, do Felipe, do Bruno, casado com a Alessandra. Não, eu não perguntei da sua família, nem aonde você nasceu, eu quero saber quem você é. Bom, eu fui médico. Não, eu não quero saber sua profissão. Quem você é? Vocês conseguem responder? Aí o ser de luz falou para ele assim: volta lá e descobre. Não é? Você é um conjunto de tudo que você pode ser, das suas potencialidades e também do que você não tem. O filósofo espanhol Ortega y Gasset disse que o homem é o que ele tem e o que lhe falta. O que te falta são os seus defeitos, e o que você tem são as suas virtudes. E os teus defeitos te definem, principalmente para os teus inimigos. Te definem, não é? E às vezes as suas virtudes estão tão bem escondidinhas que ninguém consegue ver. Mas tudo isso é você. Chico psicografou Emmanuel, que nos traz a seguinte frase: um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo que não necessitar ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes, do que és, do que fazes, do que sabes, do que tens, em socorro dos outros. Não interessa quanto você sabe de vida, não interessa o que você faz pelo outro. Não interessa o que você tem, isso não te define. Mas se alguém precisar, doa. É isso que vai fazer você ser quem você é. E é isso que vai contar a seu favor na hora em que você for decidir, definir você mesmo. Termino aqui com essa imagem da doutora Marlene, porque esse espírito é que me deu o sentido para a minha vida, para essa vida agora. Foi esse espírito que chegou perto de mim quando eu já tinha feito doutorado, já era professor, já achava que tinha feito tudo, e me convidou para trabalhar em nome do Cristo, pelo Dr. Bezerra de Menezes, para reconstruir essa ponte entre ciência e espiritualidade. Foi ela que me incentivou a escrever, a fazer palestra e fazer eu acreditar que mesmo que eu saiba pouco, mesmo que eu faça pouco, se eu dividir, vai ser o suficiente.
Muito obrigado.